Bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje, o foco é o informativo 1188 do STF, o Supremo Tribunal Federal. Esse é de 8 de setembro de 2025. Temos um compilado importante de julgados, material quente para quem está na batalha dos estudos de direito, né? Especialmente para a galera dos concursos públicos. Isso aí. E o nosso lance aqui é descomplicar. Tentar traduzir essas decisões que às vezes vêm numa linguagem bem técnica para algo mais direto, sem aquele juridiquês todo, pegar o essencial mesmo. Exatamente. A gente vai olhar não só o resultado, né, o que foi decidido, mas tentar entender o porquê, as razões por trás e o que isso muda na prática. Tentar conectar os pontos para facilitar a vida de quem estuda. E por falar em facilitar e fixar o conteúdo, um recadinho rápido. Aqui na descrição do material tem um link para o nosso e-book Questões Discursivas Informativos STF e STJOC. É um material extra, sabe? Com perguntas e respostas para ajudar a mastigar e guardar o conteúdo dos informativos. E, claro, quem adquire o e-book também dá uma força enorme para a gente continuar com esse trabalho. É uma ajuda bem-vinda mesmo. Bom, então bora começar. Vamos mergulhar nessas decisões do plenário do STF. Vamos lá. O primeiro caso que a gente separou é o RE 1336848 lá do Pará. Virou tema 1189 de repercussão geral. A situação é a clássica. A administração contrata temporário, mas depois o contrato é declarado nulo. Acontece bastante, né? Pois é. Aí a grande dúvida era: qual o prazo para o servidor cobrar o FGTS que não foi depositado? O STF bateu o martelo. 5 anos. Isso. O ponto-chave aí é diferenciar o regime, né? A Constituição até permite contratação temporária, artigo 37, inciso 9, para situações excepcionais. Mas quando a coisa desanda, tipo renova sem parar, o contrato vira nulo. Certo. O STF já tinha dito antes, lá no tema 916, que mesmo nulo contrato, o servidor tem direito a receber saldo de salário e FGTS. Faltava definir o prazo para cobrar esse FGTS. Seriam os 2 anos da CLT do trabalhador comum ou os 5 anos contra a Fazenda Pública, do Decreto 29.910. E a decisão foi pelos 5 anos, né? Por quê? Qual foi a lógica? Exato. A lógica foi que o vínculo, mesmo sendo considerado nulo, ele tem uma natureza jurídico-administrativa. Não é um vínculo trabalhista regido pela CLT. Entendi. Mesmo que nulo, a origem é administrativa. Isso. E o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, que estende alguns direitos trabalhistas para os servidores, ele não inclui o inciso 29 do artigo 7º, que é justamente o que fala do prazo de 2 anos. Ah, boa. Não está na lista de direitos estendidos. Exato. Então, aplica-se a regra geral para as ações contra a Fazenda Pública, que é o prazo de 5 anos do Decreto 20.910. A tese ficou bem clara. O prazo bienal não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal. Perfeito. Faz todo sentido. Dá mais segurança e tempo para o servidor buscar o que é devido. Importante para quem estuda administrativo. Seguindo, temos outra decisão sobre serviço público, mas agora na área militar. Sim, o RE 1.530.83 do Rio Grande do Norte, tema 1388. A pergunta era bem direta: pode uma lei proibir que candidatos casados em união estável ou com filhos entrem em cursos de formação militar? E a resposta foi? Um não bem grande. O STF considerou essa proibição inconstitucional. E com base em quê? Basicamente, nos princípios mais fundamentais. Igualdade, lá no caput do artigo 5º. Liberdade de escolha de profissão, no inciso 13. A não discriminação por estado civil, que a gente traz lá do artigo 7º, inciso 35, por analogia. E, muito importante, a proteção da família e do planejamento familiar, no artigo 226. Então, o STF entendeu que aquela restrição, que estava no Estatuto dos Militares, numa alteração mais recente, feria diretamente esses princípios. Não se sustenta. Mas tinha algum argumento do lado militar, tipo a dedicação exclusiva, o regime de internato? Sim, esse era o argumento principal. A ideia de que a vida familiar atrapalharia a dedicação total exigida nos cursos de formação.
Só que o STF ponderou que, primeiro, não tem prova concreta disso. E segundo, que a vivência familiar pode até trazer qualidades importantes para a carreira, como responsabilidade, maturidade. Verdade. Decisão. Quem já foi barrado por isso? Aí teve modulação. A decisão só vale daqui para frente, efeito ex nunc. Ou seja, não anula os concursos que já passaram e usaram essa regra. Entendi. Mas, para o caso específico de quem entrou com recurso, foi garantido o direito de fazer o próximo concurso. A tese que ficou é bem forte. É inconstitucional exigir condição de solteiro ou sem filhos para entrar e ficar nos cursos de formação militar. Ótimo. Mais isonomia no acesso aos cargos. Bom, saindo um pouco dessa esfera individual e entrando na organização administrativa, temos uma ADI lá do Paraná. Isso, a ADI 7578. Analisou uma lei complementar do Paraná, a 259 de 2023, que mexeu na estrutura da Polícia Civil. O ponto central foi a instituição do subsídio. Ah, o subsídio, parcela única. Exato. E a lei disse que esse subsídio já englobava vários adicionais, tipo insalubridade, periculosidade. A dúvida era: pode isso? É constitucional? O STF disse que sim. E qual é o fundamento para validar? O STF já tem uma linha de que o subsídio, por ser parcela única, pode sim absorver outras vantagens, desde que não tenha redução do valor total que o servidor recebia, né? A irredutibilidade de vencimentos tem que ser respeitada. Certo. Como a lei paranaense falou expressamente que o subsídio já incluía esses adicionais de risco, insalubridade, periculosidade, o STF entendeu que estava dentro do que a Constituição permite, lá no artigo 39, parágrafo 4º, e também no 144, parágrafo 9º, que fala da remuneração policial. E essa ADI tratou de mais alguma coisa dessa lei paranaense? Exato. Tratou sim. Tinha uma regra diferente para remover delegado de polícia. A lei exigiu ato fundamentado e aprovação de 2/3 do Conselho Superior da Polícia Civil para isso. E aí, isso não fere a isonomia com os outros policiais? Foi o que se alegou, mas o STF não viu problema. Entendeu que a função do delegado tem peculiaridades, exige uma garantia maior de imparcialidade, de autonomia na investigação. Então, essa proteção extra na remoção seria justificável, não seria uma quebra de isonomia. Entendi. Então, a reestruturação da PC do Paraná foi validada nesses pontos-chave. Subsídio englobando adicionais e regra especial para a remoção de delegado. Agora, vamos mudar de área de novo. Planos de saúde. Uma lei do Mato Grosso do Sul. Exato. A ADI 7428. Questionou uma lei estadual, a 5.980 de 2022. Essa lei tinha uma parte bem polêmica. Mandava incluir automaticamente o recém-nascido como dependente no plano de saúde, sem nem o titular pedir. Inclusão automática. Isso parece complicado. E aí, o STF achou o quê? Achou essa parte inconstitucional. Por quê? Questão de competência legislativa. Quem legisla sobre direito civil que rege os contratos e sobre política de seguros é a União. Competência privativa dela, está lá no artigo 22 da Constituição. Certo. Os estados até podem legislar sobre defesa do consumidor de forma suplementar, né? Artigo 24. Mas eles não podem criar obrigações contratuais novas, invadir essa relação entre a operadora e o beneficiário, que é regida pela lei federal e pelo contrato. Mas a lei toda foi derrubada? Não, só essa parte da inclusão automática, que era o artigo 1º. A lei tinha também um artigo 2º, que obrigava a operadora a informar o titular sobre a necessidade de inscrever o bebê para garantir a isenção de carência. Ah, o dever de informação. Isso. Essa parte o STF manteve. Entendeu que aí sim se encaixa na competência do Estado de proteger o consumidor, exigindo mais transparência da operadora. Entendi a diferença. Informar pode, criar obrigação contratual automática não pode. Faz sentido. Voltando para os servidores, agora lá no Piauí. Pois é. ADI 5.622. A Constituição do Piauí e uma lei complementar de lá, a 37 de 2004, criaram duas situações que o STF barrou. Quais foram? Primeira, equiparam a carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas. Segunda,
definiram que o teto salarial para várias carreiras do executivo, incluindo delegado, auditor fiscal, auditor governamental, seria o subsídio de desembargador do TJ. Ok, vamos por partes. Essa equiparação à carreira jurídica, por que não pode? Pelo princípio da simetria com a União. A Constituição Federal não faz essa equiparação. E mais, a Constituição diz que a Polícia Civil é órgão subordinado ao Poder Executivo. Certo. Artigo 144. Exato. E essa subordinação ao Executivo é incompatível com a autonomia que caracteriza as carreiras jurídicas de Estado, como o Ministério Público, Defensoria, Procuradorias. Então, o STF disse que o Estado não pode criar essa equiparação por lei própria. Entendido. E a questão do teto? Usar o salário do desembargador como limite para o pessoal do Executivo. Também inconstitucional. A Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 11, define os tetos remuneratórios. Para cada poder, para cada esfera, tem um limite. E qual é o teto do Executivo Estadual? O subsídio do governador. É o teto geral. Quando a norma do Piauí pegou o subsídio de um membro de outro poder, o judiciário desembargador, e usou como teto para carreiras do Executivo, ela criou um subteto que não existe na Constituição Federal. E que poderia ser até maior que o do governador, né? Poderia. Isso viola toda a lógica dos limites de remuneração que a Constituição estabeleceu. Por isso, essa vinculação ao subsídio de desembargador foi declarada inconstitucional também. Claríssimo. Os estados precisam seguir a estrutura da Constituição Federal. Bom, falando em estruturas, vamos para a organização dos partidos políticos. Direito eleitoral na área. Vamos lá. ADI 7.415. O alvo foi uma resolução do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Essa resolução criou um jeito de cobrar multas e outras sanções, que não fossem criminais, de diretórios de partidos nos estados e municípios. E qual era a polêmica? A resolução envolvia o Diretório Nacional do partido nesse processo de cobrança. Aí se questionou, isso não cria uma responsabilidade solidária entre os diretórios? Não fere a autonomia deles? E o STF disse o quê? Disse que a norma é constitucional. O ponto principal foi entender que a resolução não cria solidariedade. O STF lembrou que já tinha decidido, na ADC 31, que os diretórios têm autonomia financeira patrimonial separada. Então, o que a resolução do TSE faz na prática? Ela cria o que o SF chamou de obrigação de fazer acessória para o Diretório Nacional. Funciona assim. Se um diretório local, estadual ou municipal leva uma multa, por exemplo, por problema na prestação de contas, o Diretório Nacional é avisado. E aí ele tem o dever de reter o valor dessa multa dos repasses do fundo partidário que ele mandaria para aquele diretório devedor. Ele retém na fonte, digamos assim. Exatamente. Retém e recolhe para a União. O STF viu isso como um mecanismo de execução, uma ferramenta de gestão para garantir que a sanção seja cumprida. Não é o Diretório Nacional pagando a dívida do outro com seu próprio dinheiro. Entendi. Não mexe na responsabilidade patrimonial, só usa a estrutura do partido para cobrar. Isso. Por isso entendeu que não fere nem a autonomia partidária nem o caráter nacional dos partidos. Uma solução inteligente para dar efetividade às decisões eleitorais. Agora, mudando para um tema bem pesado, sensível, subtração internacional de crianças. Sim, um tema dificílimo. Foram duas ADI julgadas juntas, a 4.245 e a 7.686. O foco era a Convenção da Haia de 1980 sobre sequestro internacional de crianças. E o que o STF analisou especificamente? Analisou se a convenção é compatível com a nossa Constituição e, principalmente, como interpretar e aplicar a convenção quando tem alegação de violência doméstica no meio. Uma decisão com muitas camadas. Imagino. E quais foram as primeiras conclusões? Primeiro, o STF reafirmou que a Convenção da Haia é sim compatível com a Constituição e mais, como ela trata de direitos humanos, da proteção da criança, ela tem status supralegal no Brasil. Supralegal. Acima da lei comum, abaixo da Constituição. Exatamente. E que a aplicação dela tem que ser sempre guiada pelo princípio do melhor interesse da criança, que está na nossa Constituição, no artigo 227. Ok. E a parte da violência doméstica? Como entrou na análise?
Esse foi o ponto mais delicado. A convenção tem uma exceção no artigo 13, a linha B, que permite não determinar o retorno imediato da criança se houver um risco grave dela sofrer perigo físico ou psíquico ou ficar numa situação intolerável. Certo, a exceção do risco grave. Isso. O STF deu uma interpretação para essa exceção à luz da Constituição e com perspectiva de gênero. O que significa isso na prática? Perspectiva de gênero nesse contexto. Significa que, para configurar esse risco grave que impede o retorno, não precisa a criança ser a vítima direta da violência física. Basta ter indícios fortes, objetivos, de que o genitor guardião, que geralmente é a mãe, sofre violência doméstica. Mesmo que a violência não seja contra a criança diretamente. Exato. O STF entendeu que a mãe vivendo num ambiente de violência doméstica já causa um impacto psicológico gigantesco na criança. E isso por si só já cria uma situação de risco, uma situação intolerável que viola a dignidade humana e a proteção contra a violência doméstica que a nossa Constituição garante. Nossa, isso é muito forte. Muda bastante a aplicação dessa exceção. Muda muito, mas a decisão não parou aí. O STF também olhou para o processo em si. Como assim? Reconheceu o óbvio, né, que o Brasil é muito lento para resolver esses casos da Convenção da Haia. Demora tanto que a ideia de retorno imediato se perde completamente. É verdade. A demora é um problema crônico. Pois é. Então, o STF determinou várias medidas estruturais para tentar acelerar esses processos. Que tipo de medidas? Olha, foi um pacote, mandou criar um grupo de trabalho com vários órgãos para definir um prazo máximo de 1 ano para ter a decisão final nesses casos, recomendou concentrar a competência em varas especializadas nos tribunais regionais federais, falou em criar selos de prioridade na tramitação, fortalecer a autoridade central, que é quem operacionaliza a convenção aqui, e incentivar a cooperação entre os tribunais para agilizar tudo. Então foi uma decisão bem completa. Interpretou a norma, deu perspectiva de gênero e ainda atacou o problema da demora processual. Exatamente. A tese que ficou fixada no final resume tudo isso. A compatibilidade da convenção, o status supralegal, a interpretação da exceção do risco com foco na violência doméstica contra a mãe e a necessidade de celeridade e das medidas estruturais. Uma decisão de grande impacto, sem dúvida. Agora, vamos para o direito tributário. A velha questão da atualização dos débitos da Fazenda Pública. Sim, o ARE1 1557-312 de São Paulo virou o tema 1419 de repercussão geral. A pergunta era até simples. Depois da Emenda Constitucional 113 de 2021, qual índice a gente usa para atualizar débitos e créditos envolvendo a Fazenda Pública? E a resposta do STF foi... A taxa Selic. Sem surpresas aqui, na verdade. Já era esperado, né? Sim. A Emenda 113 foi muito clara no artigo 3º dela. Disse que incide a Selic uma única vez até o pagamento para atualizar e para contar juros de mora em qualquer discussão com a Fazenda Pública. Não importa a natureza, vale até para precatório. E vale se a Fazenda tem que pagar ou se ela tem que receber? Vale para os dois lados. O STF já tinha confirmado isso em outras decisões, tipo nas ADIs 7047, 7064. Tanto faz se a Fazenda é ré e tem que pagar uma condenação, ou se ela é autora e está cobrando um tributo numa execução fiscal. A regra é a Selic. Então esse RE serviu mais para consolidar e colocar um tema de repercussão geral nisso. Afirmou que estava correto, reconheceu a repercussão geral para pacificar de vez e reafirmou. A Selic da Emenda 113 vale para tudo que envolve a Fazenda Pública. A tese ficou simples e direta. Perfeito. Regra clara, EC 113 para cá, é Selic na veia para atualizar valores com a Fazenda. Ponto final. Para fechar essa análise do plenário, vamos para Roraima, falar de custas judiciais. Isso, a de 5.689. Questionaram uma lei estadual de Roraima, a 1900 e 2023, que tratava de custas e emolumentos. O ponto que caiu foi um específico. Qual foi? A lei de Roraima criava uma taxa para ser paga quando o Tribunal de Justiça de lá analisar se a admissibilidade de recursos para o STF ou para o STJ, o recurso extraordinário e o recurso especial.
Taxa para fazer o juízo de admissibilidade do RE e do RESP? Pode isso? Não pode. O STF disse que é inconstitucional. De novo, a questão é competência. Certo. O STF já tem uma jurisprudência muito antiga e firme, desde a ADI 2211, dizendo que os TJs estaduais não podem criar taxa para processar ou analisar a admissibilidade de recursos que vão ser julgados pelos tribunais superiores. Por quê? Porque esse serviço, mesmo que feito inicialmente no TJ, ele é referente à competência do STF e do STJ. São eles que julgam esses recursos e eles já têm as custas próprias deles. O TJ não pode cobrar uma taxa adicional por esse ato. Seria invadir a competência dos tribunais superiores. Entendi. Então essa parte da lei de Roraima foi derrubada. Mas e o resto da lei de custas? O resto, em geral, foi validado. Por exemplo, a ADI discutiu se podia cobrar custas na fase de conhecimento e depois de novo na fase de cumprimento de sentença. O STF disse que sim, porque são fases diferentes com serviços judiciais diferentes prestados. Ok. Também confirmou que fixar as custas com base no valor da causa é constitucional, desde que tenha um percentual razoável e limites máximos, para não ficar confiscatório. Isso já era entendimento do tribunal. Beleza. Então os estados podem cobrar custas pelos seus serviços, mas não podem meter a colher nos recursos que vão para os tribunais superiores. Ufa! Cobrimos bastante coisa desse informativo, hein? Bastante mesmo. Fomos do prazo do FGTS do temporário nulo, passamos pelos direitos dos candidatos a militares, regime de subsídio da polícia, limites estaduais para plano de saúde e carreiras. Passamos pela dinâmica das multas de partido, pela aplicação supersensível da Convenção da Haia, a onipresente Selic para a Fazenda Pública e terminamos nas custas judiciais. Foi um belo passeio pelo plenário do STF. Um panorama bem completo das discussões que estão rolando por lá. Sem dúvida. E o que a gente percebe é sempre essa busca do STF por equilibrar as coisas, né? A Constituição, as leis, a autonomia dos estados e municípios, os direitos das pessoas. É um ajuste fino constante. E para quem acompanha a gente, principalmente quem está na pegada dos concursos, fica bem claro, né? Olhar esses informativos é mais que útil. É essencial para sacar como o direito está sendo aplicado hoje. Totalmente. E fica talvez uma reflexão, né? Vendo a quantidade e a variedade de temas que chegam lá no Supremo. Vai desde a organização básica de uma prefeitura até proteção internacional de criança, passando por partido político. Como é que a gente garante que a interpretação que o STF dá lá em cima realmente desça e seja aplicada de forma consistente lá na ponta, no juízo da comarca, considerando as realidades tão diferentes do nosso país? Ótimo ponto. É um desafio gigantesco de fazer a decisão pegar em todo o sistema, né? Exato. É algo para a gente continuar pensando e acompanhando. Com certeza. E lembrando mais uma vez, pessoal, quem quiser se aprofundar e treinar com questões discursivas, o link para o nosso e-book está aqui na descrição. Comprar ele ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima análise.